Seja bem-vindo ao canal Força Educação. Eu estou vindo aqui gravar mais esse vídeo para esclarecer o que é um direito fundamental ou uma garantia fundamental, como ele se coloca dentro da Constituição Federal Brasileira. E para isso, eu vou usar de algumas metodologias educacionais. Primeiro, diferenciar o que seja direito fundamental de garantia fundamental. Direitos fundamentais são todos os direitos humanos esculpidos na Constituição Federal. As garantias fundamentais são justamente os meios adotados pela nossa Constituição para garantir a efetividade desses direitos. E sobre os direitos fundamentais, você já refletiu quais são os seus direitos? Quais são realmente os direitos que são imprescindíveis para que você tenha uma vida digna e para que consiga viver plenamente feliz no nosso país? Pois bem, vamos à prática. Segundo a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, a gente pode elencar 5 direitos fundamentais. O primeiro e mais inestimável é o direito à vida, seguido do direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à propriedade. São direitos que você não pode abrir mão para a sua própria existência, para a sua própria garantia. Direitos como o direito de livre pensamento e livre manifestação. São direitos que resguardam a sua integridade e que mantêm a sua vida em segurança diante de uma sociedade. A gente também pode ver os direitos sociais, que são em número de 10. E nós podemos falar, dentre os direitos sociais, aqueles que têm maior destaque, como educação, saúde, trabalho, proteção aos desamparados, proteção às viúvas e aos órfãos, como poderia ser traduzido, por exemplo, o direito à alimentação, que é um direito inestimável e que muitas pessoas, infelizmente, que não têm emprego, necessitam todos os dias da ajuda do governo, que na verdade lança a mão dos impostos para favorecer estes que, por motivos diversos, a vida levou-os como desvalidos. E é nesse momento que eu quero falar a todos que possam assistir esse canal Força Educação. A educação, ela nos prepara para isso, para sermos solidários, para sermos ativos dentro da sociedade e não simplesmente negativos. Quando vemos um semelhante passando por necessidade, quando vemos um semelhante atravessando uma rua com dificuldade, quando vemos alguém que sofreu um acidente, e nessas situações nós nos dispomos a ajudar, nós devemos pensar também que os impostos constroem uma nação. É nesse momento que a gente lembra por que existem impostos, ou simplesmente os tributos. Sem os tributos, seria impossível a nação se manter coesa, pois aqueles que ganham mais ou aqueles que têm mais posses, maiores propriedades, salários mais elevados, poderiam, por um momento, acreditar que eles eram melhores do que aqueles que não possuem nada, que não possuem patrimônio, que estão em algum lugar que não uma casa quentinha e bem amparada contra a chuva, o sol e o vento. Para isso, a Constituição brasileira nos dá um comando fundamental, o qual também está esculpido nos direitos humanos instituídos pela ONU no ano de 1948, em seu artigo 9º, que fala sobre o direito à liberdade, o direito à presunção de inocência. São direitos que reverberam na Carta Magna do país. E nós precisamos lembrar bastante disso, que para exercício dos nossos direitos fundamentais é preciso educação. É preciso que as pessoas possam ler e interpretar o que leem. E interpretando, fazer exercer a sua cidadania. Só que, em alguns momentos, o nosso país, ele passa por situações em que alguns comandantes, alguns políticos, alguns chefes do poder executivo, ou mesmo do poder legislativo ou judiciário, esquecem que sem educação, as pessoas estão privadas de todos os direitos. Pois elas, se não puderem ler e não puderem conhecer a Constituição brasileira,
elas serão alijadas de todo o processo que enumera as condições e garantias fundamentais. É por isso que eu lhe convido, no dia 7 de outubro de 2018, a ir às urnas e votar validamente, pois o sufrágio universal, o voto direto e secreto, é um grande direito a ser exercido e também uma grande garantia fundamental dentro do nosso país, que você pode usar para não somente eleger seu representante, mas se fazer representado dentro das instituições brasileiras. Para isso, no dia 7 de outubro de 2018, vá às urnas e vote 1213 e Gilvan Alencar. Faça o exercício da sua cidadania e coloque no seu voto que sem educação não é possível que as pessoas tenham respeitado todos os seus direitos. Somente com uma sociedade que é educada e preparada para ler e interpretar o que lê, cada um de nós vai poder ter acesso aos documentos que nos dão a liberdade de viver e existir em sociedade. Para tanto, não esqueça. Pense em candidatos que protegem a educação, que valorizam o conhecimento. Eu estou te enumerando um, poderia te enumerar outro, para deputado estadual, como já disse em outros vídeos, a Acrísio Senna. Pessoas que defendem a livre manifestação de pensamento, que defendem, por exemplo, a existência de um canal como este, um canal pequeno, que começou agora e que acreditam que somente pelo conhecimento as pessoas estão livres da tortura, da violência, da exclusão social. No dia 7 de outubro, para deputado estadual, Gilvan Alencar, 1213. Para deputado estadual, Acrísio Senna, número 13132. E vamos defender a educação em nosso país. Meu nome é Paulo Marcelo, seja bem-vindo a mais essa luta que nós delineamos. Obrigado.